Quando Deus criou Adão, criou um ser puro, sem maldade, tendo em si somente a face branca. Adão não era completo, ele não conhecia o outro lado. Então, veio a serpente que, através de Eva, faz com que o puro Adão coma a maçã da árvore do conhecimento e perceba a existência do outro lado. Nesse momento ele se torna inteiro, os dois lados em um só corpo. Porém, para que ele saiba lidar com estes dois lados, não pode permanecer no paraíso. Deve ir à terra, à matéria, para obter o conhecimento que o paraíso não lhe dá. Ele deve experimentar a dor, o sofrimento, o outro lado da luz. Esta é a nossa jornada, a jornada do ser humano em evolução. Conhecer dentro de nós a luz e a sombra, e saber lidar com ela para que se torne novamente a luz total, mas não a luz oca, vazia, sem luz, sem consciência. Este é o nosso caminho, nossa saga, nosso crescimento, retornar em luz, com conhecimento e consciência à casa paterna. Este trabalho baseia-se principalmente nos estudos e pesquisas de Philippe Alphonse Badaillac, que viveu no final do século XVIII. Uma época muito conturbada, a Revolução Francesa em marcha, grandes perseguições. Então, estes conhecimentos ficavam fechados dentro de pequenas escolas, pequenos grupos, ultra secretos. Eu tive acesso a uma documentação de Philippe Alphonse, onde ele traçava linhas gerais deste processo que estamos trazendo até você agora. Diz ele que o recebeu de um mestre que tinha o nome de Godefroy, um homem misterioso, com ligações a uma fraternidade Rosa Cruz que existia na Alemanha. E Philippe Alphonse, apesar de não ser muito conhecido no meio ocultista, influenciou muita gente que veio no século seguinte, no século XIX. Alice Bailey, Leadbeater, Dion Fortune, Annie Besant, Blavatsky. Vemos esse conhecimento com outras palavras, com outra roupagem. Nós nos aproveitamos deste conhecimento e criamos uma série de exercícios que irão facilitar o desenvolvimento espiritual dos alunos interessados. É de conhecimento geral que a grande inteligência cósmica criou um ser que precisava se desenvolver. Para isto, vestiu uma série de corpos para poder se manifestar na matéria e trabalhar a sua evolução. É a tal história que eu contei na abertura deste trabalho, quando Deus criou Adão e o colocou no paraíso. Era um ser puro, porém inocente. Ele come do fruto do conhecimento, é expulso do paraíso, desce à matéria, vestiu vários corpos para isto e deve aprender a trabalhar estes corpos, a desenvolvê-los. E então ele vem descendo degrau por degrau até chegar ao mais baixo, que é o plano físico, e então deve voltar subindo, trabalhando estes corpos, desenvolvendo-os, aprimorando-os. Portanto, quando uma pessoa fala em trabalhar a sua espiritualidade, não pode esquecer de trabalhar aqui o plano físico, a atenção que deve ser dada ao corpo físico. Não adianta nada ficar trabalhando o espírito se não trabalhou o corpo físico. Então são 7 os corpos. Vindo de cima para baixo, nós temos o primeiro, o corpo átmico, depois o corpo búdico,
depois o corpo monástico ou causal, depois o corpo mental, depois o corpo astral, depois o corpo bioenergético e finalmente o corpo físico. A grande maioria dos exercícios do IMED estão voltados para o desenvolvimento dos 4 últimos: o corpo físico, o corpo bioenergético, o corpo astral e o corpo mental. E nós sempre dizemos que se trabalhássemos bem estes 4 corpos que fazem a base, no futuro trabalharíamos os corpos mais evoluídos. É evidente que quando uma pessoa faz o curso de pensamento mágico, quando uma pessoa faz uma regressão de memória, quando se trabalha de uma forma especial com a mente, também se está trabalhando com o corpo causal, mas falarei disso daqui a pouco. Vamos conversar um pouco sobre estes corpos. O corpo físico, formado de partículas de matéria. Conversa deste corpo é dor e prazer. Ele vive para isso. Ele é como um terminal da grande consciência cósmica para conhecer este mundo da criação, da manifestação. Templo onde se manifesta o divino na Terra. Depois nós temos o corpo bioenergético. É o veículo do prana, da força vital do universo, do Ki, que se fala no Reiki, do Chi. Este corpo absorve o prana, a vitalidade, e o transfere para o corpo físico. Ele funciona como uma ponte entre o corpo físico e o corpo astral, transmitindo a consciência dos contatos e sensações físicas para o corpo astral. Inversamente, também transmite a consciência astral e de todos os corpos superiores ao cérebro físico e ao sistema nervoso. Na verdade, o espírito comanda o corpo físico através de um ponto situado acima da cabeça, que aqui no IMED nós chamamos de ponto Akshen. Este ponto é diretamente ligado à glândula pineal e através deste contato, Akshen, glândula pineal, há o controle do sistema endócrino. Porém, o corpo bioenergético funciona como um elo de ligação entre os corpos superiores e o corpo físico. O corpo seguinte é o corpo astral, que interpenetra o corpo bioenergético. Ele recebe um outro nome de corpo emocional. Ele é o veículo das emoções, dos desejos, das paixões. A conversa dele são emoções. Ele é uma réplica do corpo físico. Na verdade, ele tem a forma e a imagem que a pessoa julga ter. Então, o meu corpo físico é da maneira que eu me vejo. Mais jovem, mais bonito, mais alto, mais cabeludo. Porque é como eu me vejo. Se eu tenho uma má ideia sobre a minha pessoa, é evidente que meu corpo astral tem uma forma inferior à que realmente possuo. Depois nós temos o corpo mental. Ele é também chamado mental concreto ou corpo mental inferior. E ele nada mais é que o veículo de nossos pensamentos. Ele tem uma estrutura mais sutil, menos definida, e ele contém todos os nossos processos mentais. Aí residem os pensamentos nossos de todos os dias, as nossas preocupações, o nosso raciocínio, a nossa análise, os cálculos, todo tipo de pensamento. Desenvolver, trabalhar, aprimorar estes corpos é o nosso esforço. Todas as religiões se aplicam a isso. Trabalhar os nossos corpos emocionais para que eles possam amar de uma forma melhor, para que eles se desarmem, para que haja
incompreensão entre as pessoas, tentando refrear as paixões violentas, os ódios exacerbados. Corpo emocional, pensamentos claros, lógicos, a intuição desenvolvida. Tudo isso está diretamente ligado ao corpo mental. Nosso magnetismo pessoal ligado ao nosso corpo bioenergético. Muito bem. Até aí, tudo corriqueiro. Encontramos esses conhecimentos em todas as escolas. Nesta chamada nova era, centenas de escolas novas surgiram, pensamentos novos, todos trabalhando estes corpos. Aí vem os corpos que são considerados superiores e que nós, EMEDIC, temos trabalhado sem dar nenhum grande alarde a isso, sem grandes referências. Porém, neste trabalho que fazemos agora, é importante ressaltar porque é nestes corpos que iremos trabalhar. O primeiro deles, que seria depois do mental, viria o corpo causal. É o corpo da nossa mente abstrata, que pode ligar-se à fonte suprema e captar diretamente o conhecimento universal sem esforço intelectual de qualquer natureza. Neste corpo atuam os mestres, filósofos e gênios que trazem novas revelações ou novos aspectos da verdade universal à humanidade. Quando conseguimos controlar o corpo causal, guardamos todas as lembranças de nossas vidas passadas, de nossas projeções à noite quando dormimos. Você sabe muito bem que quando dormimos, saímos em corpo astral e temos acesso a uma série de informações que esquecemos quando voltamos para o nosso corpo físico. Tendo desenvolvido e controlado o corpo causal, estas lembranças ficam guardadas. Isso é uma coisa formidável. Então, como eu disse, quando você faz um trabalho de pensamento mágico, quando você faz o exercício de sonho virtual induzido, quando você volta ao passado através de uma memória mágica, está fortalecendo e trabalhando a evolução deste corpo causal. Depois nós temos o corpo búdico. A palavra Budi vem do sânscrito e traduz-se por sabedoria. Este é o corpo da sabedoria divina, da intuição, dos lampejos divinos, dos sentimentos superiores. O corpo búdico é a sede do amor incondicional, o amor maior, o amor pela humanidade e por toda a criação. Este é o corpo búdico. Existem alguns exercícios também em algumas áreas do EMEDIC que trabalhamos o desenvolvimento, o aprimoramento, o controle do corpo búdico. No ritual de amor, no curso avançado de magnetismo pessoal e em outras oportunidades. Depois nós temos o corpo átmico. É o corpo onde reside a nossa essência, o nosso Deus oculto, aquilo que nos dá vida e autoconsciência, aquilo que está por trás do pensamento, aquilo que está por trás do véu. Helena Gomes, uma pensadora de língua castelhana, ela diz que o princípio fundamental da filosofia Vedanta não é tu és ele, e sim tu és esse. Não é tu serás, é tu és. Tu és expressa algo que é, que já foi e que sempre será. Estas palavras definem bem a realidade do corpo átmico, o corpo que contém as características do ser, de sua verdade, de sua razão de existir. Nós temos a tendência de interpretar os veículos superiores debaixo das mesmas tendências e características dos inferiores, quando na realidade o seu funcionamento não se parece em nada. Uma das coisas mais importantes que devemos compreender dos corpos superiores
e especialmente do corpo átmico, é que já é. Não se trata de adquirir mais vontade, nem tampouco de desenvolvê-la, senão de conectá-la e descobrir que ela já existe em cada um de nós. Estes 3 corpos superiores, o corpo causal, o corpo búdico, o corpo átmico, já existem em sua perfeição. Mas todos estes 7 são como que programas de um computador que vamos aprendendo a trabalhar com eles. Talvez essa seja a melhor imagem para definir esses corpos e como que temos a que fazer com eles. Devemos explorá-los ao máximo, saber tudo deles, desenvolvê-la em toda a sua potencialidade. Porém, os corpos superiores já existem funcionando. Só que, por uma falta total de consciência nossa, nós não podemos usufruir dos bens que deles são irradiados. A energia do corpo átmico é a energia da vontade e se manifesta de muitas formas diferentes segundo o grau de evolução que cada homem possui. Nós ouvimos muitas vezes algumas pessoas dizerem: mas eu não tenho vontade. Isto mostra um desconhecimento tão grande que ela possui desta energia. Se não existisse vontade, tampouco haveria manifestação, pois que a primeira expressão dela é a vontade de viver, de manifestar-se, de ser. O corpo átmico é como uma esfera dentro da qual está contido tudo o que o ser é, suas qualidades, energias, potencial, conhecimento adquirido em vidas. Tudo está ali.